Olá, meus caros. Este cenário expressa muito bem a proposta do canal, o fundo do mar. Significa que eu estou te convidando a mergulhar nas escrituras sagradas, porque quanto mais nós pensamos que conhecemos a Deus, mais nós descobrimos que não sabemos coisa alguma ao seu respeito. Bora pro vídeo, vamos mergulhar. Vem comigo Brasil, vem comigo Baixada Fluminense, vem comigo Rio de Janeiro. Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal. É com enorme alegria e considerável satisfação que eu desejo saudar a todos aqui do YouTube com a perfeita paz de Cristo. Então, neste exato momento, nós vamos para a parte 2 do discipulado de amartiologia, a doutrina do pecado. E nós paramos nas consequências do pecado. Então, vamos dar ênfase aí a este estudo. Prometo que não irei me alongar muito, que a proposta é gravar vídeos bem curtos e bem objetivos. Amém? O pecado, por sua própria natureza, ele é destrutivo. E por esse motivo, o pecado separa o homem de Deus. O Antigo Testamento expressa muito bem isso, lá em Levítico 19, 21, quando a Bíblia diz o seguinte: o homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor, à porta da tenda da congregação. Então você observe comigo que no Antigo Testamento, é claro que era uma dispensação diferente, dispensação da lei. O povo, para fazer expiação pelo seu pecado, para se aproximar de Deus novamente, teria que levar um animal para poder sacrificar e oferecer esta oferta ao Senhor, para que ele pudesse alcançar o perdão de Deus. Hoje o véu do templo se rasgou, nós estamos na dispensação da graça e nós temos livre acesso para pedir perdão. Só que nós temos que ter a ciência que existem as distinções de pecado. Existem os pecados que são premeditados, ou seja, que você pensa para fazer, e existem os pecados involuntários, que são aqueles que nós cometemos todos os dias. E a própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já mentiu e cometeu pecado. Amém? Então, nós temos essa convicção que existe o pecado premeditado. Pastor, mas eu consigo alcançar o perdão? A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é blasfemar contra o Espírito Santo. Amém? Estamos entendidos até aqui? Pois bem, só que existe algo que nós precisamos entender. Existe uma distinção entre pecado e iniquidade. Iniquidade é quando você cria sustentabilidade para aquele seu pecado, ou seja, você não se arrepende e deixa. Você se arrepende naquele momento da oração e no outro dia você continua cometendo o mesmo pecado. Isso chama-se iniquidade, tá bom? A Bíblia diz que aquele que confessa, abandona e deixa é digno de misericórdia. Então nós temos que prestar atenção, tá? O pecado também, ele entristece a Deus. Gênesis, capítulo 6, verso 5, até o verso de número 7. Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe passou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Amém? Então, aqui nós temos, nesta narrativa, como demonstrar que o pecado entristece ao Senhor. Tá bom? E a palavra aqui, arrependeu, né? Porque as pessoas me perguntam: pastor, o senhor se arrepende? A palavra é nachan, tá? No hebraico. E o sentido é ter pena, tá? Ter compaixão, se lamentando,
tá? Basicamente isso, tá? Ter compaixão não é propriamente dito arrependeu-se. Então, aqui é uma pequena exegese para você entender acerca disso. Mas o pecado, ele entristece a Deus, tá? O pecado também, ele faz com que a nossa comunhão seja interrompida e impede, preste atenção nisso, das nossas orações serem ouvidas. Pastor, você tem como comprovar isso? Claro que tenho. Isaías 59, verso de número 2. Isaías 59, verso de número 2. Vamos ver o que a Bíblia diz, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Então, o pecado, ele impede até mesmo da nossa oração ser ouvida. Tem muita gente que pensa que engana Deus, tenta dar um jeitinho, né? Finge para Deus que está arrependido, chora e tudo, mas não passa de mero teatro. Então, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você vai alcançar um grau de santidade igual Enoque, que andou com Deus e não se viu mais, mas eu estou dizendo que vale a pena ser fiel. O meu intuito aqui é fazer com que você entenda, quando você estiver dando discipulado aí, essa parte 2, você possa expressar que o pecado ele faz separação, tá? Entre o homem e o divino. Amém? O pecado também traz consequências gravíssimas e traz a nossa morte espiritual. Romanos 6:23, olha o que a Bíblia diz. Estou citando Bíblia, irmãos, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, tá bom? Não tem como você argumentar contra a Bíblia. 6:23, Romanos, olha o que a Bíblia diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O pecado, ele também escraviza. Vamos ver o que a Bíblia diz? João 8:34. João 8:34. O pecado também escraviza o homem, o ser humano. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Amém? Então liberte-se por intermédio deste vídeo. Deus quer trazer a libertação que você precisa. Se arrependa hoje, que eu tenho a certeza e a convicção. Nosso Deus é fiel e justo. É o nosso advogado. E Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Amém? O pecado também traz castigo eterno. Romanos, capítulo 2, verso 5 ao 9. Romanos, capítulo 2, verso 5 ao 9. Para a nossa reflexão. Olha, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação e do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um, olha só o que a Bíblia diz, o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal,
ao judeu primeiro e também ao grego. Amém? O pecado traz castigo eterno. Tá bom? Então, você precisa entender tudo isso. Eu trouxe aqui, dei uma pincelada nesse aspecto, nesta doutrina conhecida como a martiologia, a doutrina do pecado, para que você entenda que o nosso Deus é santo, que a igreja continua imaculada e que você precisa expressar isso para as pessoas. A Bíblia diz que o adversário, o ladrão, veio senão para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? E o meu pedido ao Senhor é que levante vozes proféticas nesta geração. Você, de repente, não pode ser aquele fogo que o avivamento precisa, mas você pode ser as faíscas deste avivamento. E a minha oração é que Deus te use e que você semeie e continue pregando contra o pecado. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Pastor Bruno Batista. Espero que você tenha gostado do vídeo. Nos ajuda aí. Curte, comenta, compartilha nos seus grupos das redes sociais, que eu tenho a certeza que nós vamos fazer esse canal crescer. Deus te abençoe e fica na paz. Pastor Bruno Batista.